Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, delegado regional sudeste da Ordem Nacional de Capelania Cristã, capelão sênior e primeiro vice-presidente da Ordem Nacional de Capelania Cristã, ainda mais trainer em psicologia positiva, master em inteligência emocional, praticante de microexpressões faciais, maestria em programação neurolinguística e terapeuta comportamental. Tudo isso para entregar o melhor significado e o melhor conteúdo da Palavra de Deus para você, que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. E a Palavra de Deus vai gerar uma estimulação cerebral profunda em seu cérebro. A Palavra de Deus vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Esta noite é perfeita, 31/12/2024, e eu vou apresentar para você que está conectado, mas eu quero que você se sinta à vontade aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer. Fique atento no significado da mensagem desta noite, na virada de ano de 2024 para 2025, no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. A Jerusalém Celestial, a pátria de amor. Hoje é uma noite perfeita. A Bíblia diz em Hebreus 12, versículos 18 a 21. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Hebreus 12, 18. E ao glancor da trombeta, e ao som de palavras tais, quantos ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Hebreus 12, 19. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Hebreus 12, 20. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado, no grego eskrobos, e trêmulo em tromos. Hebreus capítulo 12, versículo 21. Esse é o clímax dessa carta do escritor aos Hebreus. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. Hoje uma noite perfeita. Você precisa olhar para cima e contemplar e imaginar a Jerusalém celestial. Embora o nome do monte não seja aqui mencionado, sabemos que se trata do Sinai. Volte, portanto, os seus olhos para o Monte Sinai.
Esse relato pode ser visto no livro de Êxodo, em Êxodo capítulo 19, versículo 9 a 25, Êxodo 20, 18 a 21 e Deuteronômio 4, 10 a 24, 5, 22 a 27. A descrição do Sinai flamejante enfatiza seu aspecto físico, o fogo, as trevas, a tempestade, o glancor da trombeta. O que mais impressiona nessa cena aterradora do Sinai fumegando é a absoluta majestade de Deus e a absoluta inacessibilidade de Deus. Deus se encontra no cume do monte Sinai, no meio do fogo, da fumaça, da forte escuridão e do ruído aterrador, enquanto o povo, abalado pelo terror, nem sequer ousava tocar o pé do monte sob pena de morte. Consegue imaginar? Quer saber de que maneira mais dramática podia Deus ter indicado a sua inacessibilidade ao povo? Debaixo do velho concerto, diz o autor aos Hebreus, a presença de Deus está cercada das mais terríveis ameaças, de modo que ninguém ousaria aproximar-se. A lei do Sinai produziu um relacionamento de medo. Vou agora destacar dois sentidos teológicos nessa cena terrificante do Sinai. A voz divina era esmagadora e a presença de Deus era inacessível. Consegue imaginar naquele dia portentoso, quando todo Israel prostrou-se em frente de sua vasta muralha de rocha escarpada e terrível precipício, ardia ele em fogo envolto em trevas e escuridão e tempestade, como se 1000 nuvens trovejantes estivessem condensadas numa só, e esta cingiste a montanha terrível em suas dobras, trevas aterradoras, interrompidas apenas pelo clarão do relâmpago e o flagor contínuo da tempestade, interrompido apenas pelo glancor mais terrível e a voz mais terrível do Todo-Poderoso pronunciando as palavras de sua lei de fogo. Ali se postavam os homens aterrados por aquela voz jamais ouvida por mortais, e suplicavam que não se lhe falasse mais. No Sinai, Deus falava com voz audível, inteligível, e o povo apavorado implorava que ele passasse a falar somente através de um mediador. Até mesmo Moisés teve medo e tremeu. Até mesmo se um animal se aproximasse do monte, seria morto. Agora, em contraste, volte os seus olhos para o monte Sião. Hebreus 12, 22. Mas, tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia,
a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 22 e 12, 23. Agora Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, 24. Enquanto o velho concerto impedia que o homem chegasse à presença de Deus, o novo concerto nos leva para dentro do próprio céus, a cidade do Deus vivo, o Monte Sião, a Jerusalém celestial, a presença dos ángelos e dos espíritos dos justos aperfeiçoados, a presença de Deus e de Jesus Cristo, cujo sangue possibilitou a sua e a minha entrada. Você está ouvindo nessa virada de ano de 2024 para 2025, a Jerusalém celestial, a pátria de amor. Debaixo do velho concerto, temos o terror, o juízo, a completa separação da presença de Deus. Debaixo do novo concerto, porém, temos a suprema manifestação da graça divina e a vida na imediata presença de Deus. Portanto, convinha-lhes romper com tudo quanto os prendia no judaísmo e aceitar o cristianismo de modo pleno e final. É assim que o autor aos Hebreus argumenta com seus leitores. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, eterno e gracioso, e convida-nos a chegar com intrepidez ao trono da graça e aproximar-nos, em contraste com as exclusões do Sinai. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos fala de acesso. Em vez de uma voz aterrorizante, assegura-nos que Deus pode ser conhecido como Pai Celestial. Agora, Deus não é inabordável nem inspirador de temor. Deus habita no meio de uma sociedade de adoradores. O texto em tela faz uma lista do que aguarda os verdadeiros cristãos. Primeiro lugar, a Jerusalém celestial. Segundo, a incontável hoste de ángelos. Terceiro, a universal assembleia, ou seja, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Quarto, Deus como juiz de todos. Quinto, os espíritos, pneumas ou almas dos justos aperfeiçoados. E sexto lugar, Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Eu quero que você se lembre dessa verdade. A Jerusalém celestial está acima da Jerusalém terrestre, pois o pecado e a morte são banidos eternamente dos céus, a Jerusalém celestial. Abraão já guardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11:10. Esta cidade é habitação de incontáveis hostes de ángelos. Esta cidade é habitação dos remidos, dos salvos de Deus, e ainda mais daqueles que foram declarados justos
pelo reto e justo juiz. Esta cidade do Deus vivo é o lar de todos aqueles que já partiram desde Abel, todos os crentes, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que morreram na fé em Cristo, foram aperfeiçoados e entraram na cidade do Deus vivo, na glória, a Jerusalém celestial. Você sabia? Fique de olho na relação aqui e agora entre os santos deste mundo e os santos da cidade do Deus vivo, dos céus, a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial é uma maravilha. A alma dos santos na Jerusalém celestial estão aperfeiçoadas, pois estão livres do pecado. A alma deles é perfeita. O corpo deles espera pelo dia da parousia e ressurreição. Em princípio, os cristãos aqui no mundo compartilham da perfeição que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, dá a seu povo, da sua igreja. Eles se alegram na esperança de se unirem à Assembleia dos Santos na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Quando a morte ocorre, o crente verdadeiro obtém o cumprimento da obra expiatória de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. No momento que você veio a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, você não foi ao Sinai, mas a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Guarde isso em sua mente. Os judeus achavam que Jerusalém era o lugar onde se encontrava a presença de Deus. Mas o autor aos Hebreus não estava falando de uma cidade terrena. Você precisa lembrar que a Jerusalém do Antigo Testamento só tinha importância como retrato de uma realidade celestial. Se a peregrinação a Jerusalém terrena era feita com alegria e entusiasmo, a peregrinação dos cristãos rumo a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, é incomparavelmente melhor. Acompanhada e cercada de multidão inumerável de anjos, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, consiste na vasta família daqueles cujos nomes estão escritos nos céus, no livro da vida, que tem Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como chefe da família, irmão primogênito. Ele, Jesus é o mediador da nova aliança, por meio de quem você entra naquilo que jamais poderia obter-se como os judeus dependesse de uma aliança de obras. Você veio pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que não clama por vingança como o sangue de Abel, mas fala de perdão, absolvição, acesso e paz com Deus, e ainda fala-nos de boas-vindas. Ouça nesse momento, em segundo lugar, na virada de ano de 2024 para 2025, no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, a Jerusalém Celestial, a pátria de amor. Em segundo lugar, você precisa olhar para frente
e aguardar o reino inabalável. Hebreus 12, 25 a 29. Chegamos agora à última e mais temível de todas as advertências contra a apostasia encontrada na carta aos Hebreus. Há um contraste direto entre a voz sobre a terra e a advertência dos céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Em face do oposto, uma pergunta ainda se faz necessária. E se os crentes hebreus se recusarem a permanecer fiéis a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, insistindo em voltar para o judaísmo, o que lhes acontecerá? A resposta está nos versículos sendo expostos em Hebreus 12, 25 a 29. Quão terrível é esse aviso! Tapar os ouvidos à advertência de Deus é lavrar a própria sentença de derrota. O povo de Deus sofreu severas consequências de sua rebeldia na mão de seus inimigos, culminando com a queda de Jerusalém. Esse foi o destino daqueles que foram avisados sobre a terra, isto é, avisados da parte de Deus de cima do monte Sinai. Quão mais severo será o destino daqueles que dão as costas para aquele que dos céus a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, nos ou os adverte. A única esperança que restava para os crentes hebreus que estavam pensando em voltar para o judaísmo era permanecerem fiéis ao reino de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o reino inabalável que não pode se mover, o único que subsistirá quando Deus abalar tanto a terra como o céu. Como é a sensação ao ouvir tudo isso? Quando a lei foi dada no Monte Sinai, a terra tremeu. Mas chegará o dia em que não só a terra tremerá, mas Deus fará abalar o céu. O dia de sua aparição será acompanhado de gigantescas catástrofes sísmicas. Nesse dia haverá a remoção dessas coisas abaladas para que só as coisas inabaláveis permaneçam. Esse dia trará consigo a definitiva revelação visível da glória de Deus. Então haverá novos céus e nova terra. Você que recebeu esse reino inabalável, a Jerusalém celestial, precisa reter a graça pela qual deve servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Assim como o autor aos Hebreus já apresentou a graça de Deus em sua doçura, ele agora declara a sua severidade. A graça divina nunca nos é prometida sem ser acompanhada por ameaças. Ninguém escapa do Deus inescapável e ainda mais nem de suas ameaças. Eu quero que você se lembre disso. Fique atento nesse momento, uma decisão a tomar. Você precisa imaginar e ter uma contemplação das coisas por vir e se motivar, sobretudo, a uma resposta imediata de obediência, confiança
e reverência. Vou tratar aqui agora essas 3 decisões universais. Se prepare. Em primeiro lugar, você precisa ser obediente. Hebreus, capítulo 12, versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Hebreus capítulo 12, versículo 25. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e sua mente. A espada do Espírito vai tratar você. Você não pode recusar aquele que fala desde os céus, a Jerusalém celestial. Essa carta aos Hebreus começa dizendo que Deus existe e fala. Deus tem falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora, Deus, nos falou finalmente pelo seu Riós, Jesus Cristo. Deus continua falando e sua voz é poderosa. A voz de Deus despede chama de fogo. A voz de Deus é irresistível. Não a ouvir é insensatez. Ouvi-la e não obedecer é loucura espiritual e demência espiritual. Eu quero que você se lembre disso. Em segundo lugar, você precisa ser confiante. Hebreus capítulo 12, versículo 26 e 27. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: assim, uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Hebreus 12, 26. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Hebreus 12, 27. A Bíblia diz: eu acredito. A descrição dos eventos do Monte Sinai é aqui associada à profecia do profeta Ageu em Ageu 2,6, acerca dos últimos dias. No dia de Moisés, a montanha do Sinai foi abalada, mas no grande dia da parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, toda a terra e o céu serão abalados e removidos. O povo de Deus, a igreja, pertence a essa ordem daquilo que não será abalado nem removido. Eu quero que se lembre disso. Os cristãos verdadeiros vivem num mundo abalado, mas não temem. Os seus olhos estão no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aguardando o reino inabalável. Os cristãos, mesmo conscientes de que vivem num mundo de instabilidade política, pressões sociais, crises econômicas, apostasia religiosa, sofrimentos físicos e decadência moral, não se desesperam. A confiança dos verdadeiros cristãos está em Deus e em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a quem permanece fiéis e inabaláveis. Fique atento. Nessa virada de ano de 2024 para 2025, você está ouvindo a Jerusalém Celestial, uma pátria de amor. Em terceiro lugar, você precisa ser reverente. Hebreus 12,
versículo 28 e versículo 29. Por isso, recebendo nós um reino, Basileia, inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. A confiança inabalável que você tem em relação à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não deve te levar a uma postura de arrogância, mas de humildade, temor e reverência. Você precisa viver numa atitude de grata adoração. Consegue fazer isso? Quão glorioso amor é esse que levou o Deus Santíssimo a se fazer conhecido de homens pecadores. O fogo do Sinai extinguiu-se e é uma coisa passada, mas o ardente fogo da santidade de Deus, bem como seu zelo e seu amor, jamais será extinguido. O cristão verdadeiro sabe que, ante a santa presença de Deus, seus pecados são expostos, mas se regozija, pois, pela misericórdia divina, esses pecados são definitivamente apagados, perdoados. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração, em sua mente, nessa virada de ano de 2024 para 2025, ouvindo a Jerusalém Celestial, a pátria de amor. Pense mentalmente na cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, a pátria de amor. O Deus de amor habita nos céus, a Jerusalém Celestial. A Jerusalém Celestial é o palácio da presença do soberano e santo, cujo nome é amor, e que é tanto a causa quanto a fonte de todo amor santo. Deus enche tanto os céus, a Jerusalém Celestial, quanto o mundo. Foi-nos dito que antigamente Deus habitava na terra de Israel, acima de todas as outras terras, e em Jerusalém, acima de todas as outras cidades daquela terra, e no templo, acima de todos os outros edifícios da cidade, e no Santo dos Santos, acima de todos os outros aposentos do templo, e no propiciatório, sob a arca da aliança, acima de todos os outros lugares, no Santo dos Santos. Mas os céus, a Jerusalém Celestial, é sua morada acima de todos os outros lugares do universo, e todos aqueles lugares em que era dito que ele, Deus, morava, era apenas tipos disso. A Jerusalém Celestial é uma parte da criação que Deus constitui para esse fim, para ser o lugar de sua presença gloriosa e a sua morada para sempre, e se manifestará gloriosamente por toda a eternidade. E isso torna a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, uma pátria de amor, pois Deus é a fonte do amor, como o sol é a fonte da luz. E, portanto, a gloriosa presença de Deus na Jerusalém Celestial enche de amor. O apóstolo Ioannis diz: Deus é amor,
E, portanto, visto que ele, Deus, é um ser infinito, segue-se que ele, Deus, é uma fonte infinita de amor. Deus é um ser todo suficiente. Segue-se que Deus é uma fonte de amor plena, transbordante e inesgotável. E por ser um ser imutável e eterno, Deus é uma fonte de amor imutável e eterna. Lá mesmo, na Jerusalém celestial, habita o Deus de quem procede toda a corrente de amor santo. Na Jerusalém celestial, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo unidos como um em amor infinitamente mútuo e eterno. Ali na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, habita Deus o Pai, que é o Pai das misericórdias, e assim o Pai de amor, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Hiós unigênito, Jesus Cristo, para morrer por você. Lá na Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, habita Jesus Cristo Zios Theosote, o príncipe da paz e do amor, que amou o mundo de tal maneira que derramou seu sangue e sua alma até a morte pelos homens. E ainda mais, lá na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, habita o Espírito Santo, o Espírito de amor, em quem a própria essência de Deus, por assim dizer, flui e é soprada em amor, e por cuja influência imediata todo amor santo é derramado nos corações de todos os salvos. Há objetos adoráveis na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Nenhuma pessoa ou coisa odiosa, desagradável ou poluída vai ser vista lá na Jerusalém celestial. Não há nada na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, que seja perverso ou profano. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Lá na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não há nada que tenha qualquer deformidade natural ou moral, mas tudo é belo de se ver, amável e excelente em si mesmo. Consegue imaginar? Todas as pessoas que pertencem à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, essa pátria abençoada, são adoráveis. O pai da família é adorável, e assim são todos os seus filhos. A cabeça do corpo é adorável, e assim são todos os membros. Entre os ángelos não há nenhum que seja desagradável, pois todos são santos, e nenhum ángelos maligno é permitido infestar a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, como eles fazem neste mundo. Mas eles, os anjos malignos, são mantidos para sempre à distância por aquele grande abismo que está entre eles e o glorioso e a gloriosa cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial.
e entre toda a companhia dos salvos não há pessoas desagradáveis. Não há falsos professos ou hipócritas, nenhum que finge ser santo e ainda assim é de um espírito ou comportamento anticristão e odioso, como é frequentemente o caso neste mundo. Não há nenhum objeto na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, para ofender ou em qualquer momento para dar ocasião a qualquer paixão ou emoção de ódio ou antipatia ou calúnia, mas todo objeto na cidade do Deus vivo, ali na Jerusalém celestial, sempre atrairá o amor. Todos os objetos da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, serão perfeitamente adoráveis. Há muitas coisas neste mundo que em geral são adoráveis, mas ainda assim não estão perfeitamente livres daquilo que é o contrário. Há manchas no sol. Da mesma forma, há muitos homens que são mais amáveis e dignos de serem amados, mas que ainda têm algumas coisas que são desagradáveis. Frequentemente, há nos homens bons algum defeito de temperamento, caráter ou conduta que prejudica a excelência do que de outra forma parecia mais amável. E mesmo os melhores homens são, no mundo, imperfeitos. Você sabe de tudo isso, como se sente agora. Na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não haverá poluição ou deformidade ou defeito indelicado de qualquer tipo visto em qualquer pessoa ou coisa, mas todos na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, serão perfeitamente puros e perfeitamente amáveis. Consegue-se imaginar? Na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, tudo é abençoado e perfeitamente brilhante. Nenhum defeito moral ou natural entrará na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e nada será visto que seja pecaminoso, fraco ou tolo, nada cuja natureza ou aspecto seja grosseiro ou desagradável ou que possa ofender o gosto mais refinado ou o olho mais delicado. Cada membro da cidade do Deus vivo, essa pátria abençoada, a Jerusalém celestial, não terá nenhuma mancha de pecado, imperfeição, fraqueza, impudência ou defeito de qualquer tipo. Toda a igreja resgatada e purificada será ali na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, apresentada a Deus como uma noiva vestida de linho fino, limpa, branca, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Onde quer que os habitantes da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, voltem seus olhos, eles não verão nada além de dignidade, beleza e glória. As próprias ruas da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, são de ouro puro como vidro transparente, e seus fundamentos são de pedras preciosas e seus portões de pérolas. Você está ouvindo nessa virada de ano de 2024 para 2025
a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a pátria de amor. E você, que foi salvo pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vai estar na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Cada vida que a morte arranca rudemente é uma joia gloriosa que brilha eternamente ali na Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Cada amigo cristão que se parte antes de nós deste mundo é um espírito aperfeiçoado esperando para nos receber na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A criança que morreu aqui neste mundo, pela graça de Deus, será encontrada na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Na Jerusalém celestial, renovaremos a santa comunhão dos santos com o Pai cristão, a mãe cristã, a esposa cristã, o esposo cristão, o amigo cristão, que foram interrompidas pela morte aqui neste mundo. Tal comunhão será reiniciada novamente na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus. Vou aqui agora, nessa noite perfeita, de 31/12 de 2024, na virada de ano, falar sobre os súditos da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a pátria de amor. Preste bastante atenção. Os súditos da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, corações em que o amor habita. Em cada coração, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, o amor habita e reina. Todos os membros da gloriosa pátria, a Jerusalém celestial, estão sinceramente unidos. Não há um coração que não esteja cheio de amor e não há um habitante solitário que não seja amado por todos os outros na Jerusalém celestial. Todos são adoráveis, todos veem a beleza um do outro com total complacência e deleite. Esse amor é totalmente santo e divino. A maior parte do amor que existe nesse mundo é de natureza profana. Mas o amor ágape tem lugar na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Mas o amor que tem lugar na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não é carnal, mas espiritual. Não procede de princípios corruptos ou motivos egoístas, nem é dirigido a propósitos e fins mesquinhos e vis. Ao contrário de tudo isso, é uma chama pura, dirigida por motivos santos e visando, sem fins incompatíveis, a glória de Deus e a felicidade de seus habitantes. Eu quero que você se lembre disso. A alegria do amor na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, jamais será interrompida ou amortecida pelo ciúme.
Os habitantes dessa pátria de amor, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não terá dúvidas do amor um do outro. Os habitantes dessa pátria de amor, a Jerusalém celestial, não deverá temer que as declarações e profissões de amor sejam hipócritas, mas ficarão perfeitamente satisfeitos com a sinceridade e a força do afeto um do outro, como se houvesse uma janela em cada peito, para que tudo no coração pudesse ser visto. Você sabia? Não haverá lisonja, bajulação ou dissimulação na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mas a sinceridade perfeita reinará em todos e por todos. Cada habitante da Jerusalém celestial terá todo amor, e toda expressão de amor será real e verdadeiro. Não haverá nada externo na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, para manter seus habitantes distantes uns dos outros, ou para impedir sua alegria e o mais perfeito amor um do outro. Não haverá muro de separação na Jerusalém celestial para manter os salvos, os habitantes separados, nem eles serão impedidos da alegria plena e completa do amor um do outro por causa da distância, pois todos eles, os salvos na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, estarão juntos como a família na casa de seu Pai celestial, e não haverá qualquer mal entendido entre eles, os salvos, ou má interpretação das coisas que são ditas ou feitas um pelo outro. Na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não haverá ninguém para tentar alguém a antipatia ou ódio, nenhum intrometido ou adversário maldoso para fazer deturpações ou criar mal-entendidos ou espalhar quaisquer calúnias. Todas as coisas na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial, mostram notavelmente a beleza e a amabilidade de Deus e de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e tem o brilho e a doçura do amor divino sobre elas. A própria luz que brilha e enche a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, é o resplendor da glória do Cordeiro de Deus. A palavra de Deus diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para que lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, há perfeita harmonia entre todos os habitantes. Na Jerusalém celestial, não há ninguém invejando o outro, mas todos regozijando-se com a felicidade um dos outros. Na Jerusalém celestial, não há hipocrisia ou dissimulação, mas perfeita simplicidade e sinceridade. Na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não há traição, infidelidade, inconstância
o ciúme de qualquer forma. Na Jerusalém celestial não há divisão por meio de opiniões ou interesses diferentes, mas todos na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, serão mais próximos e divinamente unidos, e todos desfrutarão um dos outros em perfeita prosperidade, riqueza e honra, sem qualquer doença, tristeza, perseguição, qualquer inimigo para molestá-los, qualquer intrometido para criar ciúme ou mal-entendido, ou para estragar a paz perfeita na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Eu quero que você se lembre disso. Que refrigério será no momento que chegarmos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, depois de passar por esse deserto e uivante deserto, cheio de armadilhas e serpentes venenosas, onde nenhum descanso poderíamos ter encontrado. Que alegria haverá brotando em nossos corações depois de termos passado pelas lutas e cansativas provações, peregrinações, para chegarmos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Cada alma aperfeiçoada na Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, é como uma nota em um concerto de música que docentemente se harmoniza com todas as outras notas, e todas juntas se misturam dos acordes mais arrebatadores em louvor a Deus e ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, para sempre. Que alegria será esse dia! Você está ouvindo nessa virada de ano de 2024 para 2025, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a pátria de amor. Quão felizes são todos os salvos que têm direito de entrar na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, por causa do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na cruz, no Gólgota, lugar da caveira. Eles, os cidadãos da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, foram regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foque toda a sua atenção nas próximas palavras. Essas palavras darão uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. O inferno é totalmente diferente da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A Bíblia diz: quando do céu se manifestar o Kyrios e Jesus com os ágelos do seu poder, segundo a Tessalonicenses 1:7, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Kyrios e Jesus, segundo a Tessalonicenses 1:8. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Kyrios e da glória
do seu poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. A palavra grega oletros, destruição, não significa aniquilação, mas a perda de todas as coisas que dão valor à existência. Se conhecer a Deus e ter comunhão com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, são a própria essência da vida eterna, conforme João 17,3, ser banido da presença dele, a essência da morte eterna. Enquanto a vida eterna, Zoé Aionios, se manifesta na bem-aventurada contemplação da face do Kyrios e Jesus, na doce vivência com ele, na Jerusalém celestial, na mais venturosa comunhão, a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Kyrios e da glória do seu poder, é produto da vingança de Deus que foi profetizada. Você sabia? Não há nenhum habitante no inferno, além dos que têm sido odiadores de Deus. E por isso obterão a penalidade de eterna destruição, banido da face do Kyrios e da glória do seu poder. Tais homens continuarão a odiar a Deus para sempre. Nenhum amor a Deus jamais será sentido ou manifestado no inferno, mas todos ali o odiarão perfeitamente e assim continuarão a odiá-lo e sem qualquer restrição expressarão seu ódio a Deus, blasfemando e se enfurecendo contra Deus, enquanto morde a língua de dor. E embora todos se unam em sua inimizade e oposição a Deus, ainda assim não há união ou amizade entre si. Eles, os habitantes do inferno, concordam em nada além de ódio e expressão de ódio. Você sabia? Eles, os habitantes do inferno, odeiam Deus, odeiam a Jesus Cristo, os anjos obedientes a Deus e os salvos na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E não apenas isso, mas eles, os habitantes do inferno, se odeiam como uma companhia de serpentes ou víboras, não apenas cuspindo veneno contra Deus, mas cuspindo uns nos outros, mordendo, picando e atormentando uns aos outros. Os demônios e o diabolos no inferno vão odiar os homens condenados. Eles, os demônios e o diabolos, odiavam os homens enquanto estavam neste mundo. Eles, os demônios e o diabolos, ansiavam pelo sangue das almas dos homens, porque os odiavam. Eles, os demônios e o diabolos, desejavam colocar os homens em seu poder para atormentá-los. Eles, os demônios e o diabolos, observavam os homens como um leão que ruge com sua presa, porque eles os odiavam. Portanto, eles, os demônios e o diabolos, voaram sobre as almas dos homens como cães do inferno, cheios de ânsia de atormentá-los. E agora que os tem em seu poder, eles, os demônios e o diabolos, no inferno, passarão
a eternidade, atormentando os homens condenados com a maior força e crueldade. Eles, os demônios e o diabolos, no inferno, estarão, por assim dizer, dilacerando contínua e eternamente essas pobres almas malditas que estarão em suas mãos. Tais homens não serão apenas odiados e atormentados pelos demônios e o diabolos no inferno, mas não terão amor ou piedade uns para com os outros. Os homens condenados no inferno serão como demônios uns para os outros e ao máximo atormentarão uns aos outros. No inferno reinarão todos aqueles princípios que são contrários ao amor, sem nenhuma graça restritiva para mantê-los dentro dos limites. Lá no inferno haverá orgulho desenfreado, malícia, inveja, vingança, calúnia e contenda em toda a sua fúria sem fim. Os habitantes miseráveis do inferno morderão e devorarão uns aos outros, além de serem inimigos de Deus, de Jesus Cristo, ainda mais dos salvos na Jerusalém celestial. Aqueles que em sua maldade nesse mundo eram companheiros e tinham uma espécie de amizade carnal um com o outro lá no inferno, não terão aparência de companheirismo, mas o ódio perfeito, contínuo e indisfarçável existirá entre eles. Assim como no mundo eles, os homens ímpios, promoveram os pecados uns dos outros, agora no inferno eles promoverão o castigo um do outro. Lá no inferno eles estarão ocupados em explodir o fogo das luxúrias um do outro, e irão para sempre soprar o fogo dos tormentos um dos outros. Eles, os homens ímpios, arruinaram uns aos outros, pecando, dando maus exemplos, envenenando uns aos outros com palavras perversas aqui neste mundo, e por isso, lá no inferno, eles estarão tão envolvidos em atormentar, e ali no inferno, seu ódio, inveja e todas as más paixões serão um tormento para eles mesmos. Você sabia? Os habitantes do inferno se atormentarão por sua infrutífera inveja dos salvos na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a quem eles não podem se aproximar ou ferir. O inferno é um lugar de ódio, sem piedade ou compaixão. E assim eles, os homens ímpios, junto com os demônios e o diabolos, serão deixados para passar a eternidade juntos em chamas de fogo. Todos os homens que estão sem a salvação que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, oferece gratuitamente, ainda não nasceram de novo e não tiveram nenhuma renovação abençoada em seus corações pelo convencimento do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Considere um perigo que está diante de vocês, pois o inferno é o mundo a qual estão condenados. O mundo ao qual os homens que estão sem
A salvação que Jesus Cristo oferece pertence pela sentença da lei. O mundo em que a cada dia e hora o homem corre o risco de ter sua morada eternamente fixada, o mundo para o qual, se o homem não se arrepender, irá em breve. Em vez de ir para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, um país abençoado, de amor, que eles já ouviram falar. Considere as grandes e terríveis realidades da palavra de Deus e coisas que, em pouco tempo, os homens saberão com certeza eterna que são verdadeiras. Como então os homens que estão sem a salvação que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, oferece gratuitamente, podem descansar em tal estado em que está e andar tão descuidadamente dia após dia, e tão negligente com suas preciosas e imortais almas, sem a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que os homens que estão sem a salvação pela fé em Jesus Cristo considerem seriamente essas coisas e sejam sábios por si mesmos, antes que seja tarde demais, antes que caiam no mundo da ira e do ódio, onde há choro, lamento e ranger de dentes, com malícia maldosa e raiva contra Deus, Jesus Cristo, uns aos outros, e com horror e angústia de espírito para sempre. Fuja! Fuja! Para a fortaleza, para o abrigo seguro, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, antes que a porta da esperança seja fechada e as agonias da segunda morte comecem sua obra e sua condenação seja eternamente selada. Se a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, é uma pátria tão abençoada, então que seja o seu país escolhido e a herança que procura e busca. Que nessa virada de ano de 2024 para 2025, você busque a salvação de sua alma e mude o caminho. O caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial é uma pátria tão excelente e abençoada. Você pode obter o passaporte divino para a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, se quiser viajar para lá. O passaporte divino é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e o carimbo e selo do passaporte é o sangue de Jesus Cristo e seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Você sabia o que a palavra de Deus diz sobre a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, sobre o estado feliz dessa pátria e as muitas delícias que há nela, é o suficiente para fazer você ter sede da Jerusalém celestial. O que a palavra de Deus diz sobre a Jerusalém celestial, sobre essa pátria abençoada, é o suficiente para você
se cansar deste mundo de orgulho, malícia e contenda e perpétua agitação e barulho, um mundo de confusão, um deserto de serpentes venenosas, onde o egoísmo reina e governa e todos se esforçam para se exaltar, independentemente do que aconteça com os outros. Preste bastante atenção. Não se importe muito com a amizade com esse mundo hostil, mas fique na corrida rumo à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, essa pátria abençoada, onde ninguém é desprezado, mas todos são altamente estimados, honrados e muito amados. Coloque seu coração na Jerusalém celestial, a pátria de amor, e prossiga para esse país melhor, onde tudo é bondade e santa afeição. Muitos benefícios advirão, pode acreditar. Dar as costas, portanto, para o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é desprezar a maior pessoa do universo, o maior de todos os profetas, o grande sumo sacerdote, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único em que há salvação. E a pergunta é: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. É irrespondível. Não existe possibilidade de fuga ou escape para aquele que negligencia ou rejeita a salvação, grande salvação, trazida aos pecadores por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você sabia? Essa tão grande salvação não é uma conquista do homem mediante a obediência à lei, mas é uma oferta da graça adquirida por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na cruz. Essa tão grande salvação é fruto do grande amor de Deus Pai, é resultado do grande sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e é aplicada mediante a grande obra do Espírito Santo. Essa tão grande salvação é uma obra divina do começo ao fim. Essa tão grande salvação é a resposta a todos os problemas humanos. Essa tão grande salvação nasceu da majestade de Jesus Cristo à destra do Pai. Essa tão grande salvação nasceu mediante o sangue expiatório de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Essa tão grande salvação é apresentada como a libertação de uma prisão. Negligenciar a essa tão grande salvação é viver prisioneiro para sempre. Negligenciar a grande salvação sotéria é como a sentença de morte. É impossível escapar. Deus é inescapável em suas ameaças. Agora, quer saber como os homens podem buscar a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial? Que os corações dos homens parem de ir atrás das coisas deste mundo como um bem principal. Não se entregue à posse de coisas terrenas para satisfazer sua alma. Este é o inverso de buscar a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a pátria abençoada, e ir por um caminho contrário ao que leva à pátria de amor.
Se os homens desejam buscar a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, essa pátria abençoada, suas afeições precisam ser tiradas dos prazeres do mundo. Os homens precisam voltar ao fluxo de seus pensamentos e afeições para Jerusalém celestial, a pátria abençoada. Que os habitantes que os homens se sintam felizes em passar por todas as provações, dificuldades que estão no caminho para chegar à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Eu quero que você se lembre disso. Imagine e contemple a glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na Jerusalém celestial, para que uma visão dela venha lhe dar entusiasmo e mais fervor a desejar estar lá. Olhe para ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em seu exemplo. Considere como, pela perseverança paciente em fazer o bem e pela perseverança paciente de grande sofrimento, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi adiante de você para Jerusalém celestial preparar morada. Olhe para ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como seu mediador e confie na expiação que ele fez entrando no Santo dos Santos. Olhe para ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como seu intercessor, que sempre intercede por você diante do trono de Deus na Jerusalém celestial. Olhe para ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como sua força, para que por seu Espírito, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o capacite a prosseguir e superar todas as dificuldades no caminho para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Confie nas promessas de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para aqueles que o amam e o seguem. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, confiou tais promessas ao entrar na Jerusalém celestial como cabeça, representante e salvador de seu povo, a Igreja. Felizes são aqueles que assim foram encontrados fiéis até o fim. E então serão recebidos na alegria do seu Senhor, na Jerusalém celestial. Ouça o que a Bíblia diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Apocalipse 7,16. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da vida, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7,17. Se Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não é sua segurança, você não tem segurança nenhuma. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o único porto seguro. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, promete que vai acolher você em seus braços eternos. Todos os outros braços o decepcionarão, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, jamais o abandonará, porque convinha que aquele
por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Hebreus 2:10. Agora, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é chamado de autor, arquegos, da salvação sotéria do seu povo, o pioneiro que abriu caminho para Deus a fim de levar muitos filhos à glória. A palavra grega arquegos, traduzida aqui por autor, significa mais que simplesmente cabeça ou chefe. A palavra grega arquegos, traduzida aqui por autor, pode significar fundador ou originador. Nesse sentido, arquegos é usada para descrever o fundador de uma cidade, uma família ou uma escola filosófica. Arquegos ainda mais é empregada como fonte ou origem. Um bom governante, nesse caso, é o arquegos, o autor da paz. E o mau governante é o arquegos, autor da confusão. Um arquegos funda uma cidade para que outros possam habitá-la algum dia. Um arquegos, autor, é o que abre a porta para que outros entrem. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o arquegos, o autor da salvação de seu povo e é o primeiro que abriu o caminho para Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é aquele que entrou no mundo como o unigênito de Deus. Agora retorna a Jerusalém celestial como o primogênito de Deus, que leva à glória como irmão primogênito muitos outros filhos de Deus, a quem não se envergonha de chamar irmãos. O capitão da nossa salvação, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, conduz muitos filhos à glória por meio da santificação. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, saiu da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a terra solitário, e volta a Jerusalém celestial com a multidão dos seus santos salvos, a igreja. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é nosso parente de sangue. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é um de nós, é nosso irmão. A encarnação de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem uma necessidade e um propósito. Foi necessária para tornar os homens seus irmãos. Seu propósito foi aniquilar a autoridade daquele que tinha o domínio sobre a morte, a saber, o diabolos, e libertar seus cativos. Mas ao morrer, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, matou a morte, pois arrancou o seu grilhão. Ao morrer, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, destruiu, ou seja, desarmou aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabolos. O verbo destruir não significa aniquilar, pois o diabolos ainda está vivo e ativo.
O verbo destruir significa tornar inoperante, sem efeito. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, destruiu o plano do diabolos. É óbvio que a autoridade final sobre a morte não está nas mãos do diabolos, e sim nas mãos de Deus e de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu quero que você se lembre disso. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu para socorrer a descendência de Abraão. Não há redenção para os anjos caídos, mas para a descendência de Abraão. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, veio salvar pecadores. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, veio para nos tirar da escravidão para a liberdade. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, veio para nos tirar da morte para a vida eterna. A missão de libertação realizada por Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é apresentada como uma urgente necessidade, um fato consumado em um contínuo processo. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu para fazer propiciação pelos pecados do seu povo. Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2,17. Jesus é o sumo sacerdote fiel a Deus e misericordioso a nós. Com sua morte, ele, Jesus, aplicou a ira de Deus contra nós. A tempestade da ira de Deus, que deveria cair sobre a sua cabeça, foi desviada. Pela morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, somos declarados livres de condenação ao inferno e reconciliados com Deus. Jesus Cristo morreu para socorrer os que são tentados, pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer boeteo os que são tentados. Hebreus 2,18. Ao encarnar, Jesus Cristo se identificou conosco. Ao assumir a natureza humana, Jesus Cristo foi tentado como nós e por isso pode compreender nossas fraquezas e nos socorrer quando somos tentados, pois ele, Jesus Cristo, mesmo sofrendo e sendo tentado, não caiu em tentação, por isso Jesus pode nos socorrer quando somos tentados. A palavra grega socorrer é muito expressiva, sendo derivada do grego boe, um grito, e theo, ou tessai, correr. O sentido completo, então, é correr em atendimento a um grito. O cristão clama a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pedindo socorro, e Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o atende correndo para o socorrer. Você sabia? Isso é amor. Os habitantes da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
precisam aguardar com entusiasmo a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Aqueles em quais os nomes estão escritos no livro da vida, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, precisam aguardar com entusiasmo a parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele, Jesus, prometeu vir buscar a sua noiva sem demora. A Bíblia diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:7. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. O Espírito Santo e a noiva do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, clama insistentemente para os sedentos virem a Ele. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, virá como um relâmpago. É como o piscar do olho, o faisar de uma estrela. Ninguém poderá se preparar de última hora. No momento que Jesus Cristo chegar, será tarde demais para buscar encher as lâmpadas de azeite. Viver a vida despercebidamente é uma demência espiritual. A parousia de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, será gloriosa. Será uma vinda pessoal, visível, pública. Todo olho o verá. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, aparecerá nos céus montado em um cavalo branco. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, virá da cidade do Deus vivo a Jerusalém celestial ao soar da trombeta de Deus. A parousia de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, será vitoriosa. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, virá para arrebatar a sua igreja, a sua noiva. A palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vier, os mortos ressuscitarão primeiro com corpos incorruptíveis, poderosos, gloriosos, semelhante ao corpo da glória de Cristo Jesus. Os corpos dos salvos. Então, os que estiverem mortos, vivos, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Esse dia será de vitória. Nossas lágrimas serão enxugadas. Então entraremos na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Quer saber qual a última palavra da igreja no livro de Apocalipse? Vem, Kyrios, Jesus, Eshomai Kyrios, Jesus, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Fique de olho na última promessa do livro de Apocalipse. Certamente venho sem demora. Amém. Apocalipse 22:20.
Após essa fervorosa oração de desejo pela parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, segue a bênção. A graça do Kyrios Jesus seja com todos. Apocalipse 22, 21. Eu creio que esse ano de 2025, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vai transformar a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar, e ainda mais Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, virá correndo a seu socorro e você vai experimentar a salvação e muitos milagres. Gostou do conteúdo e significado da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a pátria de amor? Se sente preparado a pedir perdão a Deus em Cristo Jesus pelos seus pecados? Se sente preparado ou preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Venha para Jesus Cristo enquanto você respira ainda o ar da graça de Deus. Venha para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto o seu coração bate em seu peito.